Fala pessoal, chegamos na nossa aula de número 8 e o tema é OKRs compartilhados, Cross Team OKR, beleza? É um nome que você ainda não escutou, talvez, aqui no treinamento, aqui da Wiki, mas é muito importante que você detenha esse conhecimento para que dentro da sua organização, caso necessário, você aplique essa prática, porque ela produz muito alinhamento e gera bastante valor para problemas complexos, tá? Vamos lá, uma dica que eu já passei aqui foi a seguinte: OKRs, né, objetivos, resultados-chave, eles precisam ser controláveis pelo time. Lembra dessa característica? Eles precisam ser controláveis. Lembra daquele exemplo? Eu estou no time A, você está no time B. Se eu estou delimitando OKRs para o time A, eles têm que ser controláveis para o time A. E não para o time B, tem que ser controlado pelo meu time. Porque o trabalho do dia a dia do meu time tem que impactar nos meus KRs e, por consequência, no meu objetivo. Só que qual é a consequência disso? Você já se fez essa pergunta? Qual é a consequência disso? Que a organização ela não funciona na prática em silos. Pode ser até que a maioria das organizações elas se organizem assim hoje, né? A galera se separa em departamentos, em áreas, né? Pouco colaborativo, cada um faz o seu, tal. Só que na prática os problemas, os processos, eles transcendem as barreiras que a gente coloca na organização. Na prática, o cliente está cagando se existe uma área, duas áreas, três áreas na sua empresa. Ele quer que o problema seja resolvido. A gente quer atingir um determinado resultado que quase nunca depende de uma única área só, porque hoje em dia as coisas são muito interconectadas, tá certo? Então existem problemas, a partir dessa característica que eu já te disse, que ficam na mão de ninguém. Se os KRs que eu defino, os objetivos que eu defino, eles têm que ser controláveis pelo meu time, e o do outro tem que ser controlável pelo time dele, aquilo que depender de nós dois vai ficar no vácuo. E aí que está o problema, porque os problemas mais complexos, as situações mais complexas, os resultados que produzem mais valor ou que são mais difíceis de serem atingidos, eles envolvem a participação de mais de um time. E aí nessa imagem eu coloco para você um time de marketing e um time de produto. Existe um vazio no meio desses times que envolve um trabalho bastante importante. Para que você aumente o sucesso do seu produto, você precisa da atuação conjunta desses dois departamentos. Eles não podem funcionar de maneira separada. Então, seus OKRs também não poderiam, tá bom? Só que como lidar com isso? Como é que eu faço isso na minha organização? Será que a minha organização precisa de OKRs compartilhados ou não? E aí eu trago para você dois contextos de organização, que são o seguinte: organizações que já têm squads, que já funcionam por squads ou outra maneira de estruturação de times ágeis, tá? Que trabalham com agilidade, não precisa tanto assim de OKRs compartilhados. Por quê? Um squad ele seria diferente disso aqui. Um squad seria uma bolinha, sim, um squad, em que tem um cara de marketing, um cara de finanças, um cara de produto, um cara de negócios, um cara de desenvolvimento de software. Então são times multifuncionais que estão ali para resolver uma coisa. Beleza? Então um time que é por squad, ele não precisa de OKR compartilhado porque ele não tem aquele vão. Um time ele consegue resolver tudo o que ele precisa, porque ele já é multifuncional. Ele envolve várias funções dentro da sua estrutura, tá bom? Só que uma empresa organizada em silos, que é o que é mais comum hoje em dia ainda, né? Tem esse vácuo. Então, em empresas organizadas em silos, a necessidade de aplicação de OKRs compartilhados é maior para que a gente realmente consiga produzir um valor. Então, se eu falo de aumentar a satisfação do cliente com o produto, lembra que tem usabilidade, mas também tem experiência, tem funcionalidade. Percebe que tanto a comunicação com o cliente sobre o produto, para que ele crie expectativas, quanto a qualidade do produto fazem diferença. Então, por isso que eu preciso de OKR compartilhado entre o time de produto e o time de marketing ou de vendas, nesse caso. Tá bom? É só um exemplo. Legal. Então, algumas dicas práticas, algumas boas práticas para você implementar aí OKRs compartilhados na sua organização. Legal? Pense primeiro nos resultados, depois nos conjuntos de habilidades. Nunca pense assim, eu tenho um time de marketing e um time de produto. Qual OKR compartilhado eu posso definir para essa galera? Deixa eu pensar. Não faça isso, tá? Delimite primeiro o resultado e depois você verifica se vai precisar de mais de um time ou não, tá bom? Sempre pense no resultado primeiro. Não se esqueça de mapear as dependências. Então, assim que você pensa num resultado, mapeie as dependências que ele tem.
Você vai mapear, olha, preciso do time de produto, do time de financeiro, do time de desenvolvimento de software, do time de vendas, do time de marketing ou de nenhum time. Então você precisa mapear essas dependências em torno do seu OKR aí, tá? Não faça OKR compartilhado com todo mundo. Participações pontuais não são dignas de um OKR compartilhado, tá? Se eu só preciso que o cara do financeiro me mande um relatório para que a partir daí eu tome uma melhor decisão ou faça alguma coisa. Cara, isso é uma participação pontual, sabe? Não é um trabalho que ele vai estar ali com você sempre. Então, participação pontual no seu objetivo não merece um OKR compartilhado. Mas lembrando, o outro time que vai ter essa participação pontual, ele precisa ser avisado. É preciso que exista um alinhamento em torno disso. Tá? Não é porque não é um OKR compartilhado, ou seja, dois times diferentes executando um mesmo grupo de OKR, se você não entendeu, essa é a hora, executando o mesmo grupo de OKR, dois times diferentes. Tá? Mas não é porque tem uma mínima dependência que vai ser isso, certo? Seguindo, já falei do ponto 4, comece com um piloto, ou seja, faça em um pequeno experimento. Tá? Não faça nada muito amplo, não, porque envolve muito esforço, envolve alinhamento, envolve geralmente maturidade. Então, se você está começando a praticar OKRs agora, não inventa de fazer OKR compartilhado ainda não. Tá? A não ser se a tua organização já estiver um pouco mais acostumada com colaboração, né, com trabalho colaborativo, aí até vale a pena, mas se não, pode ocasionar mais confusão do que benefício. Legal? Lembre-se, menos é mais. Estou falando também sobre a quantidade de pilotos que você vai ter, né? E com a quantidade de OKRs que você define para serem compartilhados. Então, um objetivo, menos objetivos, menos KRs do que o normal, tá? Principalmente nas primeiras vezes que você estiver fazendo isso. Comunicação é fundamental, ainda mais quando a gente está falando de dois times que funcionam em departamentos diferentes. Você precisa que a comunicação seja aflorada para que vocês progridam no desenvolvimento daqueles OKRs. Por fim, mantenha a responsabilidade. Então, por mais que vá ficar na mão de dois times diferentes, vocês precisam funcionar como um time. Então, a colaboração, a responsabilidade de todos sobre o atingimento daqueles resultados, ela continua. Por fim, um esclarecimento. Tanto eu consigo fazer um ciclo, por exemplo, eu sou o time A, tá? Eu consigo ter OKRs meus e eu consigo também ter OKRs compartilhados com outro time coexistindo no mesmo ciclo. Naquele mesmo período de 3 meses, eu posso ter um que é efetivamente só do meu time, que tem alguma dependência pontual com o outro ou nenhuma, e eu tenho o OKR compartilhado. Isso pode acontecer, pode coexistir, tá bom? Pessoal, ali embaixo tem outra observação. Tantos OKRs inteiros, ou seja, um grupo inteiro, um OKR e seus objetivos, quer dizer, um objetivo e os seus KRs, perdão pela confusão, eles podem ser compartilhados como KRs em específico. Tipo assim, eu no meu time A, eu tenho um objetivo, que é só do meu time. E nesse objetivo eu tenho 5 KRs. 2 deles são KRs compartilhados com o time de TI, por exemplo. Isso pode acontecer. Não necessariamente você precisa compartilhar o OKR inteiro, o grupo inteiro. Você pode partilhar apenas os key results, se você quiser. Tá bom? Pessoal, espero que essa prática, né, tenha ficado esclarecida para você. Se não ficou, vem comigo nos comentários que a nossa equipe vai te responder. Colabore também com os seus colegas. E questão de qualquer feedback, positivo ou negativo, pode deixar ali para gente. Até a próxima aula.